Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Eu quero perguntar se você sabe a diferença entre carro de mão, carroça e semi-reboque. Olha que pergunta estranha que eu estou fazendo. Eu vou pegar um exemplo típico. Se você, por exemplo, você vê aquele carrinho de sorvete, por exemplo. Ele está sendo empurrado por um ser humano, correto? Ele está com os pés no chão e está sendo tracionado por um ser humano. O que se constitui esse carrinho nesse momento, esse carrinho de sorvete? Ele vai se constituir num carro de mão. Por qual motivo? Porque ele está sendo tracionado por um pedestre. Esse pedestre, ele é o condutor do veículo. Olha que interessante. Nesse momento, ele não faz o papel de pedestre, ele faz o papel de condutor de veículo, portanto ele não anda pela calçada, ele anda pela rua. Diferente do ciclista, o ciclista quando está embarcado na bicicleta, ele é um condutor de veículo. Quando ele está desembarcado com os pés no chão, ele é um pedestre, ele se torna um pedestre para todos os efeitos de regra de circulação. Porém, esse carrinheiro, a gente tem também o pessoal de material reciclável, né, que circula com seus carrinhos um pouco até maiores, mas ele é um condutor de veículo e esse veículo, por ser tracionado por um ser humano, é um carro de mão. Mas daí, vamos supor que ele pega um animal para tracionar esse mesmo carrinho. Coloca, por exemplo, num cavalo, num burrinho, alguma coisa assim, e passa esse veículo a ser tracionado por um animal. Nesse momento, nós temos não mais um carro de mão, nós temos uma carroça. Carroça, por definição, é o veículo de transporte de carga tracionado por um animal. Então você veja, o mesmo veículo, o que mudou foi o tracionamento dele de ser humano para um animal. Mas vamos supor que essa mesma pessoa, ele consiga adquirir um carrinho lá, um carrinho popular, e passe a tracionar esse mesmo veículo na traseira do carro. A partir daí, nós temos um reboque ou semi-reboque. Lembrando que o semi-reboque é aquele que deposita peso no veículo que o traciona, enquanto que o reboque fica num equilíbrio em relação ao depósito de peso sobre o veículo automotor. Mas na prática, reboque, semi-reboque, ele é tracionado por um automotor. Só que aí mudam as exigências, porque se você tiver o tracionamento por um ser humano, ou por um animal, sendo, portanto, um carro de mão ou uma carroça, a exigência de registro e licenciamento fica a cargo do município. E eventual exigência também de documento de condução também fica a cargo do município. Porém, no momento que você coloca um veículo, um automóvel para tracionar esse mesmo veículo, ele se tornando um reboque ou semi-reboque, a exigência de registro e licenciamento é no Detran. Ele tem que ter placa, ele tem que ter chassi, ele tem que ter todas as exigências documentais. A única coisa que ele não vai fazer é pagar IPVA, porque não é um veículo automotor, mas ele é tracionado por um automotor. Isso eu lembro porque muitas vezes você vê pessoas que trabalham, como eu falei do carrinho de sorvete, mas, por exemplo, um carrinho de pipoca, que tem umas dimensões um pouco maiores, e na hora de retornar para casa ou ir ao trabalho com ele, a pessoa coloca, né, esse trabalhador, ele coloca o veículo tracionado atrás de um automóvel, por exemplo. Nesse momento, pode ser exigido dele a placa, o registro de licenciamento, coisa que muitas vezes a gente não vê. Então, fica aí essa curiosidade para você. Depende de quem está tracionando esse veículo. Se for um ser humano, é um carro de mão. Se for um animal, é uma carroça. E se for um automotor, é um reboque ou semi-reboque. Fica a dica aí, essa curiosidade. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.